Então vamos começar de novo. Eu vou ler esse trecho da palavra que fica em Atos 17. Eu gosto muito desse trecho. Ora, esse de Bereia era mais nobre do que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós queremos pedir que o Senhor venha fazer sua visitação sobre nós e que nós possamos hoje, mais uma vez, estar diante dos teus pés prostrados para aprender de ti, de como estudar, como examinar, como investigar a tua palavra. Nós temos um motivo porque nós queremos estudar, examinar, investigar, porque queremos conhecer mais a ti, o nosso amado. Nós queremos conhecer a intimidade e poder dizer: Senhor, Pai, aquele a quem nós esperamos. Queremos entregar esse momento às tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, estamos chegando hoje no dia mais ou menos crítico, em que vamos adentrar mais na última fase, primeiro do estudo cristológico. Mas nessa altura do campeonato, acho que todos nós já entendemos o que seria um estudo cristológico. Eu mandei para vocês um material, né, que a introdução do cristológico começa com o estudo cristológico, aquela introdução, uma visão geral, e depois uma cronologia da vida de Cristo, o dia da crucificação e as 7 palavras de Cristo na cruz. Eu não sei se o grupo da Betânia, né, no caso do grupo de vocês, é mais prejudicado, mas que levaram mais vantagem. Primeiro, porque vocês tiveram mais tempo vendo as outras pessoas e vocês já dividiram os grupos, como se chama, o estudo. Eu vi, né? Claro, eu acompanho todos, né? Como é que vocês dividiram e já separaram o que tem que fazer, né? Então, aqui, principalmente o grupo cristológico, já tem um V0, já está caminhando, né? Há muito tempo. E agora só falta arremate, né? Então, basicamente, se fala, parece que os 3 métodos são semelhantes. Esse que é. Pode até parecer uma certa confusão, né? Então, eu tentei, aliás, gravei, né? Meu gravador está aí. Ontem funcionou, né? Hoje foi um fracassado tecnologicamente, dizendo que depois que eu ouvi as gravações não saiu nada, né? Depois eu vou ver se o Joãozinho me ajuda a transformar esse MP3 em alguma coisa que seja audível, né? Mas primeira coisa eu vou dizer, né? Antes de entrar no cristológico, primeiro eu vou dar uma avaliação minha sobre o momento, né? E eu fiquei muito, muito satisfeito até o momento. Uma parte do objetivo que eu queria já cheguei. Tá? Você sabe aquele negócio do caos nasce a luz, né? Esse negócio. O grupo, né, mais caótico no início foi da Antioquia, né? Foi eu olhava assim, eu falava, o que eu vou falar aqui, né? Eu estava assim, falei, mas você sabe que eles chegaram numa conclusão e uma interação inesperada. Por quê? Porque a ideia de dividir em grupo não é que eu ensine vocês alguma coisa. Lembra no início? É que vocês aprendam alguma coisa.
tá? Eu fiquei quieto, e eu olhando, falei, eu vou intervir ou não vou intervir? Porque eu estava vendo tudo, né? Eu estava lendo tudo. Eu falei assim, não, eu vou deixar. E de repente as coisas começam a se ajustar, um começou a fazer isso, um começa a fazer aquilo, falei, eu tenho um mapa aqui, bom, outro dia eu também tenho, falei, eu tenho um texto aqui, eu não... A riqueza que aquele grupo começou a produzir por meio dos irmãos, falei, é isso. Porque estudar... Aqui, nós lemos aqui, disse assim, receberam com palavra, com toda a avidez, examinando as palavras, todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. O que eu entendi aqui muito claramente, que aquelas pessoas do grupo da Bereia, né, aqui, essa eu estou falando, eles estavam estudando juntos. E ver se era isso. É isso mesmo. Vamos lá. Sabe, o que eu posso contribuir? Muito pouco. E eu queria que você estudasse. E vocês estavam estudando. Todos juntos. Quem está no grupo da Antioquia deve estar sabendo o que eu estou falando, né? Por quê? Porque no começo... ficou uma dúvida, todo mundo vai estudar geografia? Ou todo mundo vai estudar apóstolo? Todo mundo vai estudar... Espera um pouco, cada um quer estudar alguma coisa, mas como é que todo mundo estuda? Cada um estuda. E que bom, meu irmão estudou e chegou para mim, que bom que eu descobri isso, ajudou-me a estudar. Inclusive alguma coisa que nem estava vendo. Você sabe que eu brinco aqui, né? O WhatsApp é uma praga, né? Mas a gente pode usar, vamos dizer, de maneira positiva, né? Ou seja, aquilo que nós postamos lá, aliás, essa é a regra dos grupos de WhatsApp daqui, tá? Veja, grupo da Betânia, Antioquia, Bereia. E eu encorajo vocês a colocarem aquilo que vocês acharam, aquilo que vocês ganharam do Senhor. Mesmo que o outro não esteja estudando exatamente aquilo que vocês estão estudando. Essa é a riqueza do corpo que cresce junto. Então, essa é a primeira coisa que eu coloco, né? Que nesse sentido eu fiquei super satisfeito. E outra coisa, me dispensa. Não sei se entendeu o que quer dizer. É minha função, é exatamente o que hoje as melhores teorias sobre educação dizem assim. O professor tem que ser visível. Ele só serve para moderar a aprendizagem, né? Então, voltando. No começo parece que eu meti um terror, né, em cima de vocês, né? Talvez até agora estejam aterrorizados, né? E alguns evadiram, né? Mas de qualquer jeito, mas sabe qual é o meu consolo? Uma vez ele deu nome para o grupo do WhatsApp, ele está preso, ele não dá para invadir. Eu vou continuar mandando coisa para ele, né? Você vê, isso é um negócio legal, né? Ele está dormindo, mas eu estou mandando coisa, né? Está tudo certo. Gente, o que eu quero não é resultado dos estudos de vocês. O que eu quero é que vocês tenham desenvolvido para você um método de estudo. Só que um método
só é válido se você usar e ver que funciona. Então eu queria que vocês usassem um pouco. Não, eu sei que não vai ser exaustivo. Então, vamos lá. Por exemplo, no estudo agora eu vou voltar a usar vocês como exemplo, tá? Então, nós queremos fazer um estudo usando o método cristológico. O que significa isso? Não sei, alguém aqui faz curso de administração? Ou alguma área de administração, por exemplo? Todo mundo gosta de falar estratégia. O que é uma estratégia? Ninguém tem uma empresa? Tem empresa? Não. É um plano? Você traz para chegar a alcançar um objetivo. A sua empresa tem que ter uma estratégia, não tem que ter? Você sabe qual é a estratégia, né? Sei, claro que sei. Como é que eu não sei? Mas eu vou parafrasear, ou então até ir para outra direção. Você não acha que um plano, antes de existir um plano, tem que ter uma estratégia? Um plano estratégico pressupõe que você tem uma estratégia para fazer um plano. Para fazer um plano, você tem que ter uma coisa antes, tem que ter uma estratégia. Eu vou editar, resumo da ópera. Estratégia e cobertor curto. Estratégia é cobertor curto. O que é o cobertor curto? Por que cobertor curto? Está frio, né? Vamos dar um cobertor de 1,5 por 1,5 para vocês. Um cobertor de 1,5 por 1,5 ou cobre a cabeça ou cobre o pé, não cobre os dois. Você sabe, qualquer coisa que você faça, você vai descobrir que você não consegue fazer tudo o que você quer. Como você não consegue fazer tudo o que você quer, você tem que dizer o que eu vou fazer, o que não vou fazer. Exemplozinho da empresa seria assim, uma empresa bem sucedida, Apple, né? Não compro nada de Apple, mas vamos pegar a Apple, vamos dizer que seja bem sucedida. Apple tomou uma decisão estratégica. Tem uma estratégia, qual que é? Só quero gente rica, meu. Eu decidi não vender para quem não possa pagar R$3.000 por um celular. Todos os produtos dele. A gente estava conversando sobre o notebook. Notebook, você quer trocar para um notebook novo, MacBook, ele começa por 20 mil. Daí para fora, né? Você vende o carro, compra o notebook, está tudo certo. Isso, meu Corolla provavelmente não vale isso, né? Mas de qualquer jeito, você vê, ele disse, eu vou fazer isso e não vou fazer uma qualquer coisa. Deixa eu voltar. É os pobres que pagam. Você sabe, tem gente, para dizer que usa Apple, tem, lá em São Paulo tem gente que aluga iPhone por uma noite. Ele vai para uma festa, ele leva um iPhone e depois devolve. Bom, deixa para lá, essa é outra conversa, né? Então, voltando. Quando nós dizemos que tem abordagem, a gente está estudando o Evangelho. A ênfase e nos
é ver horizontalmente tudo dos 3 evangelhos. Esse, quando eu vejo horizontalmente todos os evangelhos, eu não vou no detalhe de cada um deles, eu quero ver o que é transversal a todos eles. Esse é um método sintético. Então, eu não vou até o último pingo do i de cada palavra. Eu tenho que entender que essa é a abordagem. Se eu quero ir no último pingo do i de cada palavra, eu vou lá para analítico. Então, quem pediu analítico, eu disse, olha, eu quero pegar uma coisa e vou até o fim. Né? E esses fomos, então, um é vertical e outro é horizontal. Tá? E cristológico. Eu tenho um foco. Eu digo, tudo se resume em estudar Cristo. Quais são os atributos daqui? Quais são os atributos daqui? Quais são o que ok. Fora do cristológico, existe alguma outra coisa que interessa? Na Bíblia? Claro. Tudo no final vai convergir para ele? Sim. Mas algumas que vão convergir para ele lá longe. Então, como é que se estuda cristológico? Pega Cristo, tudo que é em redor perto. E vai expandindo. Portanto, vamos dizer, o centro do estudo é a pessoa de Cristo. E aí você vai acrescentando. Você vai estudar apóstolo? Sim. Principalmente apóstolo que quando estava interagindo com Cristo. Você vai estudar qualquer coisa, você vai ver que essa coisa às vezes está um pouco mais longe ou um pouco mais perto. Então, qual a estratégia que a gente tem ao estudar cristológico? Pega aquilo que primeiro que está mais perto dele e vai expandindo. Então, se a gente quer estudar Cristo, a gente vai ter que andar, é como se fosse uma pessoa que vai andar muito perto dele, ver tudo que ele está fazendo. Portanto, se tem algum evangelho que é mais cristológico de todo, esse é o João. Eu disse para o amado que sempre está encostado com ele. Ele descreve melhor isso. Alguns estavam mais longe. Nós sabemos que Mateus ele é muito influenciado por Pedro, né? Então, por isso que ele tem uma visão quase pedrita, né? Eu estou falando o Pedro, né, em termos em Mateus. Marcos, ele também é influenciado, quer dizer, esse junto, né, com a visão trazido de uma visão original, né? Ele foi, vamos dizer, aquele que descreveu mais sucintamente o Evangelho. Ele não é detalhista, tanto detalhista, ele é mais em termos de ministério. Como ele foi o primeiro, todos os outros puxaram alguma coisa de Marcos e acrescentaram mais detalhes. Então, o Pedro, ele tinha uma visão de Cristo muito claro. E a gente vê esse foco no livro de Mateus. Bom, o que eu estou tentando dizer é que quando a gente faz um estudo cristológico, como nós falamos aqui, né? Eu selecionei, por exemplo, o cristológico
como cronologia da vida de Cristo. É um estudo que eu acho que uma das mais importantes, assim, na minha opinião, e ver como é que foi o caminhar de Cristo aqui na Terra, a sua cronologia, né? E para estudar essa cronologia, o material que passei para vocês, ele não resgata somente aquilo que está escrito no livro do João, por exemplo, também resgata de outros lugares. Ele traça, entre aspas, uma descrição quase biográfica da vida do Senhor Jesus. Então, se você quer conhecer o Senhor Jesus, você também vê qual foi o andar dele aqui. Outra coisa que se pode estudar, né? Quais são as grandes crises? É o tema dessa conferência aqui. Portanto, essa conferência, ela, nesse sentido, é bem cristológica. E vocês viram pelas mensagens que, pegando nesses momentos marcantes, né, hoje, você vai ver que todo o Velho Testamento, o Novo Testamento são trazidos na pessoa de Cristo. Ou seja, eu começo com a pessoa de Cristo e depois vou trazendo os fatos onde estão descritos. Essa é outra forma de estudar a Bíblia, que é diferente do grupo de sintético, que vê mais transversalmente, e diferente de Bereia, né, do grupo que estuda mais verticalmente. E isso aqui, concêntricos, como se tivesse um centro e você tem vários ciclos e cada vez expandindo mais. Começa com mais perto e depois vai lá no Gênesis. O Apocalipse traz todos os fatos para cá. Vocês estão entendendo que essas são 3 formas? Existe outra forma? Lógico. E eu posso fazer um método de estudo que une esses 3? Sim, mas eu provavelmente, chega um certo momento, você vai ter um problema estratégico. Por quê? Porque de repente eu não consegui ver tudo, porque quando eu estava vendo tudo, eu fui lá para o fim, né? E depois eu começo a girar, né? Então, você não termina nenhuma nem outra, se você misturar muito. Então, você pode definir etapa. Primeiro eu quero ver desse jeito, depois quero ver desse jeito, né? Ou depois eu quero ver Cristo como centro, eu estudo dessa forma. Pessoal, eu tinha um pouco de receio antes de começar. Por quê? Em vez de dar uma mensagem, não estou dizendo o que é mais fácil ou mais difícil, né? Em que você faz devocionalmente uma verdade, aquilo que te tocou e você compartilha. Essa sessão é um pouco mais dura, né? Eu diria, mais ensinar algumas técnicas, né? de estudar. Mas o foco da técnica não é aprender técnica por técnica. E a gente aproveitar o melhor nosso tempo para pesquisar sobre a Bíblia de maneira mais eficiente, para a gente aprender mais eficientemente. E para fazer qualquer coisa, a gente tem que aprender a usar métodos, né? Usar, eu diria, um hábito, um processo. Eu acho que para o Evangelho, o Scroggie elencou 3 métodos muito bons e que vocês podem estudar. Desse material que distribui para vocês, tem a cronologia, tem a crucificação, as 7 palavras. Por meio desse estudo, vocês vão lá no âmago daquilo que está, vamos dizer, intrínseco com a vida do nosso Senhor Jesus. Então, vale a pena estudar isso aqui. O que eu gostaria que vocês focassem hoje,
né, até amanhã, e tentar tirar alguma coisa de uma coisinha de cada um desses aqui, quer dizer, cada grupo, né? Por exemplo, se vocês quiserem, eu vou focar nas 7 palavras. Se eu conseguir tirar 2, estudar 2 das palavras, tá bom. Porque eu já aprendi o método de estudar isso. E através de 2 primeiras palavras, né, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E hoje estarás comigo no paraíso. Só com essas 2, se você tirar alguma coisa do caráter de Cristo, por meio dessas 2 palavras, eu estou satisfeito. Quer dizer, né? Você não está estudando para mim, né? Vocês conseguiram ver que dessa forma vocês conseguiram ver a Cristo. Ou então você diz: eu quero estudar um pouco da cronologia. E vocês conseguirem ver desde o início do advento dele, os 30 anos de preparação, como é que foi. E outra forma de estudar, né? Então tem vários passos para fazer estudo cristocêntrico. Dificuldade de usar esse texto, talvez eu não achei que fosse tão complicado, mas eu vou dar uma dica. A ideia aqui é: nós podemos tirar com cada um desses métodos, né, alguma coisa que eu possa inferir e entender o método de estudo. Segundo objetivo, eu gostaria que o grupo que estiver estudando pudesse cooperar um com outro como uma escola de estudo entre vocês. E depois fala: não, eu quero participar daquele também. Joia, não tem problema, pode continuar participando dessa e participar de outra. Eu decidi que eu quero aquele. Está aberto. Tá. A ideia é que não termine aqui na sexta-feira. Vocês entenderam isso aqui? Pelo menos, estou falando, a internet consegue fazer isso, né? Nós conectar ainda à distância. Portanto, a dificuldade com relação à língua, nós vamos tentar resolver. Alguns irmãos, inclusive, já começaram a traduzir, né? Eu acho que foi um estímulo para nós traduzirmos esse texto daqui. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção, mesmo não entendendo, sabe o que é muito importante? É você ver nos versículos, as referências. Porque naquele meio, ele tem aqueles versículos. Ele usa muito isso, né? Principalmente nas tabelas, ele faz referência ao trecho da palavra, o que ele está explicando. E por meio disso, você já dá para entender um pouquinho mais. Em alguns trechos, algumas das palavras, eu acho que o Google Translator, ele não é bom para um trecho grande. Ele perde o sentido do todo, né? Mas se você tem 1 ou 2 linhas, ele consegue traduzir razoavelmente bem. Ele não consegue traduzir muito bem o contexto, né? Então você, às vezes, tem alguma dúvida muito crucial. Vamos ver o que esse trecho ele quer falar. Dá para recortar e ser traduzido só aquele ponto. Essa seria outra ferramenta. E a terceira é que eu vou estar aqui estudando junto com vocês hoje à tarde, né? Aquelas perguntas que vocês têm, né? Vamos fazer e vamos tentar resolver. Então, voltando. Primeiro, o que é para fazer? Essa foi a dúvida principal. O que eu preciso ter como resultado? Não precisa entregar nada para mim, né? Não é uma prova, não é um trabalho para entregar, tá? A ideia é vocês tentarem entender o método. Rascunhem no final
dessa conferência um plano de estudo. Se vocês quiserem que eu dê palpite nesse plano de estudo, eu estou por aqui. Estão entendendo o que eu quero dizer? Teste. Falei, vai funcionar para mim ou não vai funcionar para mim? Não precisa passar para falar comigo se esse plano funciona ou não funciona. Se você está satisfeito, está ótimo. Mas se você tiver dúvidas, eu quero ver se tem alguma coisa aqui que você pode ajudar, estou aqui. Eu queria que cada um de vocês, além de tomar a decisão de estudar, gerar um planinho de estudo. Porque qualquer estudo mais profundo, você precisa fazer isso. Aquilo que eu faço durante esse semestre, muitas vezes, né, era isso. Né? De orientar os alunos a estudar para tirar o TCC, coisa assim. Ele tem que fazer. O desespero do professor, sabe qual é? E o aluno chegar um mês antes da data de entrega do TCC, ele disse: eu resolvi fazer tudo de novo. Eu não gostei do que eu fiz. Normalmente eu olho para ele, falo para mim, não falo para ele, e disse: não vai entregar. E olha, eu acerto 95% das vezes. Por quê? Ele não desenvolveu um método de estudar, de gerar um resultado durante 6 meses, né? Chega no último mês, eu vou começar tudo, não, isso aí não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, para nós não perdermos tempo na nossa vida, gente. Parece que a gente tem muito tempo. Mas uma vez perguntaram para Galileu: quantos anos você tem? Ele já tinha certa idade. Aí ele respondeu: 5, talvez 10. A nossa idade foi o que a gente já teve. Sabe, o tempo é um dos bens mais preciosos. Não podemos perder tempo. Para aproveitar bem tempo, você tem que ter um método que aproveite o tempo. Não dá para jogar tempo fora. E para ter esse método, novamente, pega um desses métodos, adapta para aquilo que você acha que vai ser mais eficiente para vocês. Ele tem que ser eficaz, ele vai te gerar um conhecimento maior do Senhor. E cada um de nós gostamos de fazer de um jeito. Então faça, mas adapte dentro daquela estrutura. Você sabe, algumas vezes eu dou uma palestra assim, né, meio... Não vou dizer que de autoajuda, que não é, né? Mas você sabe qual é o curso mais, assim, em alta em Harvard, que muita gente está fazendo o curso? Vocês vão ficar assim de boca aberta. Chama Felicidade. Oi? Porque o que é felicidade? Eu costumo dizer, né? Eu sou um cara super feliz, né? Eu acho que o Senhor me abençoou muito. Penso que tenho uma família muito boa. O Senhor não me deixou faltar nada. Né? Um monte de irmãos. Tem várias coisas que eu posso dizer, não, eu sou feliz, né? Você tem outra história para contar, né? Mas de alguma forma,
Se perguntar para a maioria das pessoas, ser feliz? Eu sou. O que é felicidade para você? É a felicidade. E quando chegar na sexta-feira, eu largar do emprego e sair correndo para casa, fazer aquele churrasco, chamar os amigos, sabe? Isso para mim é felicidade. Né? Você fala, não, então você é infeliz. Porque você passa 5 dias da vida, né, sendo torturado, e só na sexta-feira à noite você é liberto. Né? Para um pouco, você é infeliz. Né? Porque essa felicidade de fim de semana é uma felicidade conjuntural. Depende da conjuntura. Né? Porque mesmo se você quiser viajar no fim de semana, você pega uma estrada congestionada, né? Você já chega lá bravo, né? Para descansar. Né? A conjuntura não te ajudou. Né? Muitas vezes a nossa vida cristã, o estudo que a gente faz é meio conjuntural. A gente cisca aqui, aconteceu isso, então vou estudar isso. Você sabe? Então, a conjuntura muitas vezes nos conduz para fazer alguma coisa, inclusive no estudo da palavra, assim por diante. Uma pessoa é feliz quando ele é feliz dizendo: nossa, chegou segunda-feira, que legal. Eu tenho alguma coisa para fazer que me deixa feliz. O cristão, ele tem que acordar todo dia dizendo: eu sou feliz hoje. Por quê? Porque tem um objetivo na vida. Quando você tem um objetivo, você tem uma felicidade estrutural, não conjuntural. Felicidade estrutural depende dos objetivos da sua vida. Quando você não tem objetivo, propósito de vida, você não pode ser feliz. Tudo lá fora te influencia na sua felicidade. Por isso, bem-aventurado o homem, no Salmo 1, que não faz alguma coisa e faz outras. Porque antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, ele medita de dia e noite. O Salmo 1 nos ensinou o que Harvard está cobrando uma nota para ensinar. Que é a felicidade estrutural deles. Agora vou pedir uma palavra emprestada. O que nós estamos tentando dizer para vocês, estudo, método de estudo é estrutural. É uma estrutura que você constrói para você estudar. E você já sabe de manhã o que você tem que fazer, o que tem que estudar. Terminou isso, eu vou construir outro. Aí você consegue prosseguir com muito mais facilidade. Portanto, o grande desafio que eu estou lançando para vocês é vocês construir uma estrutura para vocês crescerem. Né? Tem alguns engenheiros aqui, sabe, né? Se você não assentar alicerce da sua casa, nunca você vai construir alguma coisa decente lá em cima. E depois que assentou alicerce, é difícil mudar. Vou fazer uma brincadeira aí, né? O Josson não está aí, né? Então eu vou falar. Por exemplo, se a gente quisesse, né? Aqui, se tivesse um salão diferente, por que salão tem esse formato? É porque a alicerce vai até aí. Se a alicerce fosse 1 metro para lá, aqui vai ser possível construir um salão com 1 metro mais para lá. Ué, é normal. Depois que você assentou a alicerce, é isso que nós temos. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer aqui? Por isso,
Se vocês conseguirem sair aqui com uma ideia do que vai ser alicerce, para mim já está bom. O que construir um pouquinho mais, né? Ou seja, o que lá em cima é a parede que a gente vê, sabe? Eu estudo o que a gente fez em cima desse planinho. Isso que eu quero de vocês. Não fica apavorado não, que eu não vou cobrar resultado não no estudo, tá? Mas se vocês ficarem satisfeitos com o método de estudo de vocês, não precisa nem me falar, eu já estou satisfeito. Porque esse é o propósito. E outra coisa, é a possibilidade de estudar junto com os irmãos. A gente vai conhecer o que é a riqueza do corpo de Cristo. E como outros irmãos podem nos ajudar a estudar. Eu tenho certeza que vocês vão me ensinar. E eu estou numa posição privilegiada. Eu estou sendo ensinado por 3 grupos. Mas eu abro essa possibilidade para vocês estarem nos 3 grupos também, viu, gente? Então, gente, esse é o objetivo que eu quero. O que eu pretendo fazer agora é que vocês comecem a fazer isso, porque só tem hoje para amanhã para fazer isso. Então vamos. E daqui é vamos dizer, é um ensaio, um protótipo, né? O famoso MVP, né? Dos startups, né? Dá para destruir e refazer? Claro. Mas gere um protótipo aqui e vamos testar. Entenderam a ideia? Então vamos dividir em grupos, tá? E eu vou correndo aí junto com vocês, tirando as dúvidas, tá? Enquanto isso, eu vou pegar a gravação, vou ver se você consegue fazer alguma coisa com essa gravação, né? Tá bom. Então, gente, mãos à obra. Cada um para o seu canto, eu já vou ficar com vocês.